But very good to be with you. É muito bom estar aqui, irmãos, vocês. Let me pray. Vamos orar. Father, thank you for this privilege. Pai, obrigado por esse privilégio. Thank you for these wonderful people, Obrigado por esse povo maravilhoso, for your work in this church, pela sua obra nesta igreja and through this church e através dessa igreja, to reach this city para alcançar a cidade and your world. e o mundo. And God, you've brought each one of us to this place E, Senhor, o Senhor trouxe a cada um de nós este lugar to hear your word this para, morning. para ouvir a Tua palavra. And I pray E eu oro that you would speak to our hearts que o Senhor fale com os nossos corações through the opening of your word. através da palavra que será aberta. And we pray to your glory E nós oramos assim para a Tua glória, in Jesus' name. em nome de Jesus. Amen. Amém. I appreciate. How many of you speak English? Eu agradeço. Quantos de vocês falam inglês? Okay. Thank you Muito obrigado. for those of you that don't, Por vocês que não falam. for your willingness to hear someone preach Pela vontade de ouvirem alguém pregar through a translator. através de um tradutor. Not because the translator is bad, Não porque o tradutor seja ruim, but because I don't know your language. mas porque eu não conheço a sua língua. And this is my 8th time to Brazil. E essa é a minha 8ª vez no Brasil. And my Portuguese is still only about that E meu much. português ainda está desse tamanhozinho. So thank you Então, muito obrigado for putting up with the gringo para aguentar o gringo aqui, who doesn't know your beautiful language que não sabe e não conhece a sua linda língua like he wish he did. e que gostaria de saber. But one day. Mas um dia, quem sabe. Well, if you've ever had a rock in your hand Bom, se você algum dia já experimentou ter uma pedra em suas mãos, and you walk over the Guanabara Bay e você vai até a Baía da Guanabara, por exemplo, and you take the rock e você pega a pedra and you throw it into the bay e você joga para a água, para a baía, and the rock's going to hit the water, e a água bate na pedra, perdão, a pedra bate na água. oh, what happens? O que acontece? Splash Faz um splash, se a gente sabe, né? and then a ripple. E aí produz aquelas ondinhas como está Am I ali to mostrado, né? Have you noticed Você já percebeu everyone's life que a vida de cada pessoa is kind of like a rock é como se fosse uma pedra thrown in Guanabara Bay jogada na Baía de Guanabara? because all of us make an impact, Porque cada um de nós gera um impacto and through every one of your lives, e através da vida de cada um de vocês, God is creating a ripple effect Deus cria um efeito similar a essa pedra to impact other people. para impactar outras pessoas. But some people Mas algumas pessoas seems make a very big splash parecem fazer um grande splash and a very big ripple. e um grande efeito de ondas. I think. Anyone recognize this Alguém person? reconhece essa pessoa aí? You recognize him, don't you? Yes. Seen. He's the Facebook guy. Yes, that's right. How many of you use Facebook? Quantos de vocês usam o Facebook? Yeah. 1.3 billion people in the world. 1,3 bilhões de pessoas usam o Facebook. He's the one who started Facebook. Esse aí que começou o Facebook. By the way, A propósito, he's worth vale $30 billion. 30 bilhões de dólares. He's 30 years old. E ele só tem 30 anos. $30 billion. 30 bilhões de dólares. Recognize this man. Vocês que reconhecem o segundo homem ali na linha? You should recognize Você him. deveria reconhecer. Costa e Silva, Costa e Silva, your 27th o president, 27º presidente do Brasil. back in August of 1968, E que em agosto de 68, he signed the order ele assinou a ordem to build the bridge para construir a ponte between Rio and Niterói. Rio-Niterói. So that was a long time ago, Isso foi há muito tempo atrás. but it has made a big impact. E causou um grande impacto. And today, E hoje, 140,000 cars 140 mil carros go across that bridge every day. cruzam aquela ponte todo dia. I know. E eu sei. I saw every one of them E yesterday. eu vi todos esses 140 mil ontem. We were on the bridge, Eu estava na ponte ontem, bumper to bumper, engarrafado, um atrás do for outro, a assim. long time. Muito tempo na ponte.
I want to show you one more Eu picture queria mostrar mais uma figura. of a man who's made a big splash. Um homem que realmente fez um grande splash. His name is David Nicholas. O nome dele é David Nicholas. And I want to tell you his E story, eu queria contar a vocês a história dele. not to brag about David Não para gabar-me a respeito do David. or to make that church, Spanish River Church, special, Ou fazer da igreja Spanish River uma igreja especial. but as an example Mas como um exemplo as to what God is talking to us about today. a respeito do que Deus quer falar conosco hoje. About the time that Costa e Silva Por volta da época de Costa e Silva, was signing the order quando to ele build estava the bridge, assinando a ordem para construir a ponte, David Nicholas moved to Boca Raton, Florida, David Nicholas se mudou para Boca Raton, na Flórida. and he started Spanish River E Church. ele iniciou a igreja Spanish River. And he was the senior pastor of that church E ele era o pastor sênior daquela igreja. for 42 Ele years. foi pastor sênior por 42 anos. Long time. Muito tempo. So I'm only the second senior pastor E in our church's eu sou o history. segundo pastor sênior que a igreja já teve até hoje. And in 1980, E em 1980, David made a decision with the leadership of our church o David tomou a decisão com a liderança da igreja to start planting other churches, iniciar a plantação de novas igrejas. like you have done in Maracanã and other places. Como vocês fizeram aqui com Maracanã e outros lugares, né? One decision, Uma decisão, almost 35, Yeah. 37 years, Yeah. 35 35, years ago. 37 anos atrás, uma decisão Since that time, que desde então God has used Spanish River Deus usou a Spanish River to partner with other churches para fazer parcerias com outras igrejas to plant 425 churches e plantar 425 igrejas in about 13 different countries of the world. em 13 países diferentes no mundo. That's a big splash. É um grande splash, It's a eu big diria. impact. É um grande impacto. And I wonder, E eu penso aqui, why is it that some people por que algumas pessoas and some churches e algumas igrejas make a big splash and have a big ripple effect? causam um grande impacto e geram uma grande onda de efeito? And this morning I want to ask you E essa manhã eu queria perguntar a você, to visit a little church eu queria convidar você a visitar uma igreja pequenininha that made a big que splash fez um grande impacto and had a big ripple effect around the world. e que teve um grande efeito em cadeia por todo o mundo. And I think God wants to speak to our hearts E eu creio que Deus quer falar com os nossos corações and to our church e para as nossas igrejas about what He wants us to do. a respeito do que Ele quer que façamos. So if you'll take your Bible and look with me Tome a sua Bíblia, por favor, to 1 Thessalonians, abra em 1 aos Tessalonicenses, and we'll begin reading. no capítulo 1. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1. First, see. Vamos ler o verso 2 e o verso 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. I really believe Eu realmente creio that if the Apostle Paul se o apóstolo Paulo were standing here this morning, estivesse hoje aqui de pé, he would say to this church, ele diria para essa igreja, like he said to that church, como ele disse para a igreja de Tessalônica: I thank God for you. eu dou graças a Deus por vocês. I thank you for your work of faith. Eu agradeço a Deus pelo trabalho da vossa fé. I thank you for your labor of love. Eu agradeço a Deus pelo trabalho em amor que vocês fazem. I think he'd say, I thank you for your steadfast perseverance in serving the Lord. E eu agradeço pela sua firmeza e perseverança em servir a Deus. What he said to the church in Thessalonica, O que ele disse para a igreja em Tessalônica, I think he'd say to eu Gavia. creio que ele diria aqui para Gávea. Let's read verse
4 and 5. Vamos ler o verso 4 e 5. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paul could say Paulo podia dizer that he was thankful for that church que ele era grato por aquela igreja, because he had seen the work of God in that church. porque ele viu a obra de Deus naquela igreja. And the reason he could see the work of God in the church E a razão pela qual ele via a obra de Deus naquela is igreja because they received the gospel é porque ele recebeu o evangelho and God changed them. e Deus mudou não só ele, mas aquela igreja também. Now I need you to hear me. Mas se você consegue me ouvir, I think we can hear the gospel message so often sabe, eu acho que a gente ouve a mensagem do evangelho com tanta frequência that we can forget the wonder of the gospel. que a gente esquece da maravilha que é o evangelho. So I want to share with you Eu portanto, queria compartilhar com vocês the gospel message a mensagem do evangelho, because this is what God used to change them, porque é isso que Deus usou para mudá-los. and it's what God uses to change us, E é o que Deus usa para nos mudá-los. and this is the Nos message mudar. God uses to change our world. E é a mensagem que Deus usa para mudar o nosso mundo. And the scripture says the gospel came to them in power. E a Bíblia diz que o evangelho veio a eles em poder. And this is part of what he wants to E isso say. é parte do que ele quer dizer. The gospel message is this. A mensagem do evangelho é o seguinte: You and I were designed to know God. Você e eu fomos desenhados como um projeto para conhecer a Deus. And we have to think about that. E precisamos pensar nisso. The same God O mesmo Deus who made Guadanara Bay, que fez a Baía de Guanabara, Copacabana que Beach, fez a Praia de Copacabana, that same God esse mesmo Deus He's designed you to know Him. desenhou você para conhecê-lo. Not just to know about Him, Não simplesmente conhecê-lo aqui, but to really know Him. mas para conhecê-lo aqui. To experience His peace, Para experimentar a paz que Ele His traz, joy, a sua alegria, His power in o your seu life. poder na sua vida. We were designed by God to know Him. We see that in the Bible. Nós somos desenhados por Deus para conhecê-lo e a gente vê isso nas Escrituras, na Bíblia. And even though we were designed to know God, Mas ainda assim, ainda que tenhamos sido desenhados para conhecer a Deus, from the very beginning, desde o início, people walked away from God. nos afastamos, andamos para longe dele. We disobey God. Nós desobedecemos a Deus. And the Bible calls that walking away from God. E a Bíblia chama essa desobediência ou esse se afastar de Deus, That disobeying God, que desobedece a He Deus, calls it sin. a Bíblia chama de pecado. And the Bible says E a Bíblia diz that all of us sin. que todos nós pecamos. We sin thoughts. A gente peca em pensamentos. Sometimes we think things Às vezes a gente diz coisas that we know God's not pleased with. que sabemos que Deus não se agrada. Thoughts we have about other people. Pensamentos que temos a respeito de Someone cuts pessoas. us off in traffic. Alguém que nos fecha no trânsito. What we want to do to that O person. que a gente quer fazer com aquela pessoa. We think bad thoughts. A gente tem pensamentos ruins. We have bad attitudes. A gente tem atitudes ruins. We sin against God in our words. We say things that God's not pleased with. A gente diz coisas que não agradam a Deus. And we sin by going places and doing things God doesn't want us to do. E às vezes a gente vai a lugares e faz coisas que Deus não quer que a gente vá e faça. I mean, this is true of everyone, isn't it? É verdade com todo mundo, não é verdade? Não é? Everyone does things. My wife and I, Eu e minha esposa, por exemplo, we have 6 children. nós temos 6 filhos, They are all married. todos casados. And now they are having children. E agora eles têm seus filhos. So we have 10 grandchildren. Nós temos 10 netos agora, We have atualmente. another grandchildren due next month. Um outro netinho chegando no próximo mês. And one coming not too far after that. E um outro vindo daqui a pouco mais adiante. I love my E grandchildren. eu amo meus netos. But it doesn't take me long to realize Mas não leva muito tempo até que eu perceba they are sinners. que eles são pecadores. If they don't get their way, Se eles não arrumam do jeito que eles querem a how do coisa, they respond? como que eles vão responder? No problem. Não tem problema não. No, it's ah! Eles vão responder gritando quando não querem o que querem. Because each one of us, from a very young age, Porque cada um de nós, desde uma idade muito tenra, we sin. a gente peca. And the Bible says E a Bíblia diz that the wages of that sin que o salário do pecado is death, é a morte. brokenness.
é o quebrantamento. Because we sin, even though we've been made to know God, Porque ainda que tenhamos sido feitos para conhecer a Deus, nós we can't know pecamos. God. Nós não podemos, não conseguimos conhecer a Our Deus. relationship with Him is broken. A nossa relação com Ele está quebrada. Tomorrow when you go to work, Amanhã, quando você for para o trabalho, you will walk among people você vai passar pelas pessoas who are physically alive que estão vivas fisicamente, and spiritually dead to God. mas mortas espiritualmente para Deus. They know God exists, Eles até sabem que Deus existe, but they don't really sense God in their hearts. mas eles não sentem Deus nos seus Their corações. relationship with God is broken. A relação deles com Deus está quebrada. And many of us think, well, I'll try to work my way back to God. I'll be good. E muitos de nós às vezes pensamos assim, não, eu vou restaurar essa conexão, essa relação, sendo bom. But no amount of good works can ever win God's favor. Mas nenhuma quantidade de boas obras pode resolver essa questão. We live in a broken world. Nós vivemos num mundo quebrado. I'm staying in Niterói, Eu tô lá em Niterói, né? and last night, or actually this morning, about 5:30, E essa madrugada, por volta das 4:30, beautiful hotel. um hotel bonito, Outside my hotel, e do lado de fora do hotel, I heard pow, eu ouvi pau, pow, pow, pow. pau, pau, pau. It was a gunshot Foi um tiro. Ou outside vários. my hotel Do room. lado de fora do hotel. We live in a broken world. A gente vive num mundo quebrado. Our educational systems are Nossos broken. sistemas de educação estão quebrados. Our families are broken. Nossas famílias estão quebradas. Marriages are broken. Casamentos quebrados. Governments are broken. Governos quebrados. And God says this is the consequence of our sin. E Deus diz, essa é a consequência do nosso pecado. But the beautiful part of the gospel message Mas a bela parte da mensagem do Evangelho, that Paul came to tell this e church que Paulo veio a essa igreja dizer, is contar, that God brought good news que Deus trouxe uma boa nova for how people who were broken para aquelas pessoas que estavam quebradas, can be made right with God again. que elas podiam estar de novo diante de Deus consertadas. And the beautiful message of the gospel E a bela mensagem do Evangelho is that God has done something for you é que Deus fez algo por você, that you cannot do for yourself. que você não pode fazer por você mesmo. No amount of good effort Não existe esforço algum can ever de win God's bondade approval. que consiga ganhar a aprovação de Deus. And because of my sin, E por causa do meu pecado, I stand before a holy God eu me coloco diante do Santo Deus, who loves me, que me ama, but because he's just, mas porque Ele é justo, must punish me. Ele precisa me punir. So I'm broken before Então eu God. estou diante de Deus quebrado. But God loves you so much. Mas Deus ama você de tal maneira, And he loved me so much e Ele ama a mim de tal maneira, that God the Father que Deus o Pai sent Jesus, God the Son, enviou Jesus Cristo, Deus o Filho, into this world. a este mundo. And Jesus lived before God E Jesus viveu diante de Deus the perfect life. a vida perfeita. I fail God every day. I fail every day. Eu falho todos os dias. Jesus never failed once. Jesus nunca falhou. And at the end of his life, E no fim de sua vida, Jesus allowed himself to be hung on a cross. Ele permitiu que fosse pendurado numa cruz. Almost everyone you meet tomorrow Cada pessoa, talvez quase todos que você vai encontrar amanhã, has probably heard talvez tenha ouvido that Jesus died on the cross. que Jesus morreu na cruz. But most people don't know why. Mas a maioria das pessoas não entendem, não sabem por quê. And on that cross, E que naquela cruz, God took my sin, Deus tomou o meu pecado, my brokenness, o meu quebrantamento, and he put it on e Jesus. colocou sobre Jesus. And then he poured out his judgment on E Jesus, derramou o julgamento sobre Jesus. so he didn't have to pour it out on me. De forma que não tivesse que derramar sobre mim. Jesus took the wrath of God. Jesus recebeu a ira de Deus sobre ele. He took the judgment of God. Ele recebeu o julgamento de Deus sobre He ele. took the punishment of God, Ele recebeu a punição de Deus sobre ele. so you would not have to. De forma que você não tivesse que recebê-la. And he died paying for my sin, E ele morreu por nossos pecados. but death could not hold him. Mas isso não pôde segurá-lo. And 3 days later he rose again from the 3 dias dead. depois ele ressuscitou dos mortos. And now he offers me life, E agora ele me oferece a vida, forgiveness, o perdão. when I turn from my sin, my brokenness, Quando eu saio do meu perdão, do meu pecado e do meu estado de quebrantamento and believe in Jesus. e creio em Cristo Jesus Cristo. And when I do that, Quando eu faço isso, then God begins to restore me Deus começa a restaurar a mim to my original design. ao meu
design original, o meu projeto original. So my wife and I have been married Eu, por exemplo, com a minha esposa, estamos 30 casados 33 years. há 33 anos. We have a good relationship, A gente tem uma boa relação, but it's not a perfect relationship. mas não é uma relação perfeita. But God is restoring it to the kind of relationship it Mas should be. Deus vem restaurando a nossa relação, a relação que Ele quer que And tenhamos. God restores me as a worker Deus restaura a mim como um trabalhador, so I can honor him and serve him on my job in ways de that forma please que eu him. possa honrá-lo no trabalho que eu faço no And dia a God dia. restores my relationships with other E people Deus restaura a minha relação com as outras pessoas, so that they can know him as well. de forma que outras pessoas conheçam a Deus através de mim. And the Apostle Paul went to this little city E aí o apóstolo Paulo foi a essa pequena cidade and he shared that message with this little e church, compartilhou essa mensagem com aquela igreja pequena, and they received it. e eles receberam a mensagem. And God transformed them, E Deus transformou and they became transformou-os new people before him. em novas pessoas diante dele. Let's pick up and read in verse 6. Vamos olhar aqui o que diz no verso 6 e verso 7. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. And when I look at the scriptures Quando eu olho para essa escritura aqui and I see this church, e eu vejo essa igreja, there are three things that happened here. há três coisas que ocorreram aqui. First thing, A primeira coisa, they received the word. eles receberam a palavra. They received the message about Jesus. Eles receberam a mensagem a respeito de Jesus. They realized the only power to change a human heart Eles perceberam que o único poder capaz de mudar o coração humano is not a better living condition. não é uma vida boa, bem vivida. It's not better education. Não é uma boa educação, uma melhor educação. It's not a nicer home. Não é uma casa boa, uma casa melhor. It's a relationship with God. É uma relação com Deus. The only thing that can really change the A human única heart. coisa que consegue mudar o coração do homem. And they understood that. E eles entenderam isso. And they received that E eles word about who receberam Jesus is. essa palavra a respeito de quem Jesus é. Second thing they did. A segunda coisa que eles fizeram, Paul says that they imitated Christ. Paulo disse que eles imitaram a Cristo. They began to follow Jesus Eles começaram a seguir a Jesus. and they began to love God Eles começaram a amar a Deus and love people e amar as pessoas just like Jesus did. da mesma forma que Jesus amou. They became imitators. Eles se tornaram imitadores. Back when I was a little kid, Quando eu era criança, we would play a game. a gente brincava de uma It was brincadeira called Simon Says. que é chamada Simon Disse. Anyone familiar with that game? Aqui no Brasil chama o macaco mandou. Alguém conhece a brincadeira do Familiar macaco with that mandou? game? Here's how this game works. É assim que funciona a brincadeira do macaco mandou. Can you play the game with me Você for 1 pode minute? brincar comigo só um pouquinho? Okay? Vamos lá? You don't look like you're ready Você to não play the parece game. que quer brincar de macaco mandou, não. So here's how it would work back home. É assim que funciona lá. Someone would say, Simon says, Alguém vai dizer assim, o macaco mandou raise your right hand. levantar a mão direita. Now, you can only do what Simon says. Mas você só pode fazer o que o macaco mandar. Simon says, put your right hand down. O macaco mandou colocar a mão para baixo. Simon says, raise your left hand. O macaco mandou levantar a mão esquerda para cima. Simon says, put your left hand down. O macaco mandou baixar a mão esquerda. Simon says, raise your right hand. O macaco mandou levantar a mão direita. Put your right hand down. Baixa sua mão. No. Simon Não, did not say. mas o macaco não mandou baixar a mão. Oh, you only put it down if Simon Você só says. pode baixar quando o macaco manda. It's a game that we É uma learn to brincadeira imitate que a other gente people. aprende a imitar Well, as outras pessoas. This church, Essa igreja aqui, they were playing Simon says eles estavam brincando de um macaco mandou with Jesus. com Jesus Cristo. Whatever Jesus said to do, O que Jesus mandava fazer, that's what they would do. aquele povo fazia. Did Jesus say love your enemies? Se Jesus falava, ama o seu inimigo, They would love their eles enemies. amavam o inimigo. Did Jesus say sacrifice for other people? Jesus falava, sacrifiquem-se por outras pessoas. They would sacrifice for other Eles se people. sacrificavam por outras pessoas. Did Jesus say pray? Jesus mandava orar, They would pray. eles oravam. They imitated Jesus. Eles imitavam a Jesus. And when people begin to imitate E Jesus, quando as pessoas começam a imitar a Jesus Cristo, people around them as pessoas ao redor delas begin to see changes in them. começam a ver as mudanças nelas. And all around this city of Thessalonica, E por toda a cidade de Tessalônica, people were noticing this church, they were changing.
Eles começaram a perceber que a igreja estava fazendo mudança ali. They were kind. Eles eram gentis, They were loving. eles eram amáveis, They were generous. eles eram generosos, They were patient. eles eram pacientes, They were forgiving. eles eram perdoadores. They were willing to give their resources to help someone else Eles out. queriam dar seus recursos para ajudar a terceiros. And that word got out. E aquela palavra, ela se espalhou ali. And the scripture says that they received Christ, E a Bíblia diz que eles receberam a Cristo, then they imitated que Christ, eles imitaram a Cristo, and then they made an impact for e Christ. que eles causaram um impacto por Cristo. He says that they, he said, let me read the verse. Sorry. 1 Thessalonians 1. You became imitators of us and of the Lord in spite of severe, and you welcomed the message, and you became a model to all the Com efeito, believers. vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meia muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vós tornastes o modelo para todos os crentes. The word here for model A palavra aqui para modelo is a word. How many of you have a coin in your pocket or in your purse? é assim, quantos tem uma moeda Do you have no bolso aí? Alguém tem coin? moeda aí? All right. Tem moeda, né? Back in the old days, Antigamente, in order to make that coin, para fazer uma moeda, they would have a piece of metal eles tinham um pedaço de metal, and they would take a punch, eles davam um soco no metal, and someone would have a big hammer e alguém tinha um martelo, and they would put the punch on the piece of e eles metal, colocavam essa ferramenta que tem o símbolo da moeda, e eles batiam com o martelo na ferramenta e ela cunhava a impressão no metal. and it left an impression on there. Deixava a impressão no metal cunhada. And what Paul says about this church E o que Paulo diz sobre essa igreja is that they left an impression é que eles deixavam a impressão about the power and work of a Jesus respeito do poder da obra de Jesus Cristo everywhere they went em todos os lugares que eles iam, because they imitated him. porque eles imitavam a Cristo. And what's interesting about this E o que é interessante sobre esse texto is Paul never says this é que Paulo nunca disse isso about any other church in the a New respeito Testament. de nenhuma igreja outra citada no Novo Testamento. This is very special. Esse caso é muito especial. It's high praise É de alto elogio that this church que essa igreja aqui so imitated Jesus imitou a Cristo de tal forma that they were leaving impressions all around the que world eles estavam deixando uma impressão por todo mundo of God's work. da obra de Deus. And I believe this really does happen E eu creio que isso realmente acontece, because I've seen it at Porque- Spanish River. porque eu vi isso acontecer na Spanish River. I want to share with you something. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa. I mentioned back in 1980, Eu falei de lá atrás, de 1980, my predecessor, meu predecessor, our senior pastor David Nicholas, o pastor sênior David Nicholas, made a decision ele tomou uma decisão to plant de churches. plantar igrejas. Why? Por quê? Because he believed Porque ele cria that the way to transform a city que a forma de transformar uma cidade, and a home uma casa, and relationships relacionamentos, is to plant a church. é plantando igrejas. Because when you have a strong church Porque quando você tem uma igreja forte, and a thriving church, uma igreja que persevera, then God impacts people, onde Deus impacta as pessoas, families, Deus impacta pessoas, famílias, communities, comunidades, cities, cidades and the world. e o mundo. So he began to plant churches. Então começamos lá no passado a plantar igrejas. Well, in 2007, Em 2007, there is a magazine called Outreach tem Magazine, uma revista nos Estados Unidos chamada Outreach Magazine, and they created a study que fez um estudo to find out which churches in the United States para descobrir que igrejas nos Estados Unidos helped start more churches than anyone. ajudavam a formar, a plantar novas igrejas mais do que todas as que existem. There's about 320,000 churches in Existem America. mais ou menos 300 mil igrejas nos Estados Unidos. So they wanted to see which churches had helped start other churches E eles, more queriam, than others. e eles queriam saber quais eram as igrejas que mais geravam novas igrejas. And the first church, the Yeah. church that helped to start more churches, E a primeira igreja no ranking que ajudava a gerar novas igrejas is Redeemer Church in New York City. era a igreja Redeemer em Nova York. Any of you heard Tim Keller? Vocês já ouviram falar do pastor Name- Tim Keller?
Very, very used by God around the Um world. homem usado por Deus ao redor do mundo. The second church is Mars Hill. E a segunda igreja era Mars Hill, It's in Seattle, Washington, é lá em Seattle, on the west Washington, coast of our na country. costa oeste dos Estados Unidos. The third one is in A Texas. terceira em Texas. The fourth one's in A Atlanta. quarta está em Atlanta. And the fifth one was Spanish River. E a quinta é Spanish River. This little church in Boca Raton Essa pequena igreja em Boca Raton had been used by God to help start churches. foi usada para plantar inúmeras outras More than igrejas. almost any other church in our country. Mais do que a maioria das igrejas do nosso país. And here's what's really interesting. E aqui é o que é mais interessante a respeito disso. Spanish River A Spanish River, helped Redeemer get started. ela ajudou a formar a igreja Redeemer. And Spanish River helped Mars Hill to get E started. a Spanish River também ajudou a formar a Mars Hill. And Spanish River helped to get Cross Point Church started. E a Spanish River também ajudou a fundar a Cross Point. God had so impacted David Nicholas Deus impactou tanto a vida de David through Nicholas the gospel através do evangelho that he brought that message to the church, que ele trouxe aquela mensagem à igreja, who were so impacted by that que message. foi tão impactada por aquela They mensagem, said, we must go and start churches around the que world. disseram: precisamos de fato plantar igrejas ao redor do mundo. And we have watched this happen. E a gente viu isso acontecendo. We see this is exactly what God says in verse 8. Nós vemos exatamente isso que é o que está dito aqui no verso 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. And I don't say this Olha, irmãos, eu não digo isso to brag about Spanish River Church, para me gabar da Spanish River ou me gloriar na Spanish River, não. but it is very interesting Mas é muito interessante when we have people from our church. quando a gente tem pessoas da nossa igreja We'll go to India, indo para a Índia, Cuba, Cuba, the UK, para Inglaterra, Malawi, Africa, para a África, Chad, Africa, Chad na África, Chile, no Chile, Brazil. no Brasil. And people will say, oh, As pessoas dizem: ó, I've heard about Spanish River. eu ouvi falar dessa igreja Spanish You River. help people start churches, Vocês don't you? ajudam as pessoas a plantarem outras igrejas, não é isso que vocês fazem? And the word of Jesus E a palavra de Jesus, is being sounded out ela está soando around the world. ao redor do mundo. And it's happening because of Gavia as well. E está acontecendo também por causa de vocês na Gávea. Because you're taking time Porque vocês estão tomando tempo to invest your para resources investir os seus recursos in planting em churches. plantar igrejas. Maracanã, No Maracanã, por exemplo, Africa. lá na África. The word of the Lord is going around the world. A obra e a palavra do Senhor está indo ao redor And do mundo. God is using the gospel to transform people's lives. Deus está usando o evangelho para transformar a vida das pessoas. I want to tell you a story. Eu queria contar a vocês uma história That man whose picture you see, desse homem aí que você vê na fotografia. his name is Casey Cleveland. O nome dele é Casey Cleveland. He preached at our church last Ele Sunday. pregou no último domingo lá na igreja. When Casey was a little boy, Ele frequentava a igreja desde pequenininho. he came to Spanish River Church with his family, Ele vinha para a igreja com a sua família. and he sat under the preaching of David Nicholas, E ele ouvia a pregação de David Nicholas. and he heard the gospel, E ele ouvia o evangelho. and God opened his E eyes, Deus abriu seus olhos. and he became a follower of Jesus. E ele tornou-se um seguidor de Jesus. He grew up. Ele cresceu. Eventually, he came to be one of the pastors in the church. E mais à frente, no futuro, ele tornou-se um dos pastores na nossa igreja. And after he'd served in our church for a while, E depois de servir na nossa igreja por um tempo, we sent him out to plant a church. nós enviamos ele para plantar uma igreja. He planted a church in a city called Delray Beach. Ele foi plantar uma igreja numa cidade chamada Delray And there, Beach. as he was preaching, E enquanto ele estava pregando lá, one of the women sitting in the congregation uma das mulheres que se assentava na congregação was a woman from a Jewish background. era uma mulher judia, She was addicted to drugs. viciada em drogas, She had a child, que a criança but the child was taken from her tinha sido tomada dela pelo governo because of her drug por problem. conta do problema da droga. And Casey preached the gospel, E Casey então pregou o evangelho para essa mulher. and God changed her heart. E Deus mudou o coração dela. And over time, E aí,
Depois de um tempo, she came to understand how great God was. ela começou a entender quão grande Deus era. And God began to transform her. E Deus começou a transformá-la. She got off her drugs. Ela deixou as drogas, She got her child back. ela recuperou seu filho. And Casey stood in front of our church last E week. Casey estava diante da nossa igreja no domingo passado. And he read a text E message ele leu uma mensagem de texto that he had received from this young que ele lady. recebeu dessa jovem mulher. And here's what she said. E aqui é o que ele disse que ela diz na mensagem. Hoje eu agradeço Jesus por ser o homem em quem eu encontrei, ao invés de ser alguém que eu procurava para ter a aceitação neste mundo. Hoje eu agradeço a Jesus pela sua cura, pelo seu perdão, por responder minhas orações e às vezes por não respondê-las. Hoje eu agradeço a Jesus pela paixão que Ele me deu ao coração. E as pessoas que estão ao meu redor, eu agradeço a Ele por estar em sua missão. Hoje eu agradeço a Jesus, simplesmente por causa dessas coisas. Every time the gospel, Toda vez que o Evangelho... let me put it, every time a church is started, Vamos dizer da seguinte forma, toda vez que uma igreja é iniciada, it's like God builds a bridge. é como Deus montando ou construindo uma God ponte. builds a gospel bridge Deus construindo uma ponte do Evangelho right to people's hearts. na direção do coração das pessoas. God builds a gospel bridge Deus construindo essa ponte do Evangelho right to people's homes, direto à casa das pessoas, to where they work, aonde eles trabalham, to their cities, às suas cidades, and God changes people. e Deus muda as pessoas. Every time a church is started, Cada vez que uma igreja é iniciada, it's like another bridge is built. é como se uma nova ponte tivesse And we sido watch construída. God change lives. E você observa Deus mudando vidas. We've been able to partner with people to plant churches in New York City A gente tem sido parceiro de pessoas que têm plantado igrejas em Nova York, and in India. na Índia. And we had the privilege to partner with you E a gente teve o privilégio de parceria com to vocês start the church in Maracanã. para iniciar a igreja do Maracanã. And every time, E todas as vezes, God is using that to change Deus people's tem lives. usado isso para mudar a vida das pessoas. Casey stood up in front of our church E aí, Casey, ele se colocou diante da igreja and he said, Spanish River, e ele disse para a igreja, You Spanish can- River, you cannot stop planting churches. você nunca pode parar de plantar igrejas. You cannot stop planting churches. Você nunca pode parar de plantar igrejas. Because it's what God uses to change Porque é o que Deus usa para mudar the human heart. o coração do homem. And yet sometimes we stop planting churches. E sabe, às vezes a gente para de plantar igreja. I'm a pastor, Eu sou pastor. and sometimes I really don't care about starting churches. Honestamente, às vezes eu não me preocupo And I em have to iniciar outras igrejas. Why is that? Por que isso acontece comigo? And I think we see the answer in this verse. E eu acho que a gente vê a resposta nesse verso aqui, verso 9, que diz: Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. There are a number of things, but I want to point out just two Eu things. queria mencionar duas coisas para vocês, irmãos. The scripture says they turned from idols to serve the living A God. Bíblia diz que eles se abandonaram os ídolos And para servir o Deus vivo. this is what happens in churches. E é isso, e eis aqui o que acontece nas igrejas. God changes us, Deus nos muda and we're very grateful for it. e a gente fica muito agradecido por isso. And we have a heart that wants to serve others. E a gente tem um coração que quer servir a outros. But something happens, Mas alguma coisa acontece and we stop looking at other people, e a gente para de olhar para os outros and we begin to look at e a ourselves. gente começa a olhar para a gente. And we begin to say, how can the church serve me? E aí a gente começa a pensar, como que a igreja pode me servir? What can the church do for me? O que a igreja pode fazer por mim? Instead, what can we as a church Ao invés do que nós como igreja podemos do for our city? fazer para as pessoas.
And we stop planting churches E a gente para de plantar igreja when we start thinking about serving quando a ourselves. gente começa a pensar em servir a nós mesmos. I think we stop planting churches Eu creio que nós paramos de plantar igrejas when we forget about quando esquecemos the wrath to come. da ira vindoura. I'm in Niterói Lá em earlier Niterói. today, and I'm right on Eu on tô, the bay. lá em Charitas, bem na porta na beira do mar. Beautiful boats, Linda praia, barcos beautiful, bonitos, beautiful beach, praia bonita, people out running, as pessoas correndo ali. living in Rio, Viver no Rio, in Niterói, em Niterói, in Boca em Raton, Boca Raton, is kind of like living in heaven. é mais ou menos como viver no céu. Lindo. É lindo, nesse Beautiful, sentido. right? Just beautiful. And we É can lindo. forget E a gente esquece that this world que esse mundo is not our ultimate home. não é nossa casa, a última, não é a nossa residência final. Revelation 21 tells us Apocalipse 21 nos diz that God is going to bring down a new heaven and new earth, que Deus trará novos céus e nova and terra. that will be our home. E lá será a nossa casa. And the wrath of God is coming on those who E, don't know him. e a ira de Deus vai descer sobre aqueles que não o conhecem. But I can be so comfortable living in my home Mas eu posso ficar tão confortável na minha casa that I forget many of the people that I see que eu esqueço das pessoas que eu vejo pela rua are going to experience the wrath to come vão experimentar a ira vindoura because they don't know Jesus. porque não conhecem a Jesus Cristo. But when we plant a church, Mas quando você planta uma igreja, God uses that to build a bridge Deus usa isso para criar uma ponte, construir uma to ponte their hearts. ao coração do homem. So Casey stood and said, Spanish River, Então o Casey, ele disse, Spanish River, you cannot stop planting churches. nunca pare de plantar igrejas. And I want to say, Gavia, E eu quero dizer, Gávea, you cannot stop você não pode parar planting de churches plantar igreja. all around you. Ao redor de vocês, Are people who don't know the Lord, há pessoas que não conhecem o Senhor, who are physically alive que estão fisicamente vivas, and spiritually dead, mas espiritualmente mortas. and they need the gospel E message. eles precisam da mensagem do Evangelho. And when a church is planted, E quando uma igreja é plantada, that gospel message essa mensagem do Evangelho goes forth. avança. Many of you will drive across the bridge from Rio to Niterói or from Muitos de Niterói vocês vão cruzar a ponte de Niterói, or back. Rio Niterói, e de volta. Ou, When you do, quando você fizer isso, remember that every time you plant a church, lembre-se de toda vez que você plantar uma igreja, it's like building a gospel bridge to the hearts of é people. como uma ponte que está sendo criada do Evangelho para o coração das You can pessoas. never stop planting churches. Vocês nunca podem parar de plantar igreja, irmãos. So what's your part? Então, qual é a tua parte nisso? Because if I'm walking out of here, Porque eu vou embora. I'd want to know, okay, preacher, what am I supposed to do? E você pode saber, então, pregador, o que eu tenho que fazer, então? And I would say, pray. Eu diria, ore. Pray that God would help you Ore para que Deus ajude você to continue to launch many churches. a continuar a lançar novas igrejas. I would encourage you to invest. Eu queria encorajá-lo a investir. There is no better investment Não há investimento melhor, irmãos, of our resources de nossos recursos, than the investment que não seja investir to nisso, help people know God. para ajudar que pessoas conheçam a Deus. And the third thing E a terceira coisa, is spread the word. espalhem a palavra. Gavia plants churches. Gávea, plante igrejas. And as those opportunities come, E na medida que as oportunidades vêm, talk about it. fale sobre isso. Encourage your friends to participate in it. Encoraje pessoas a participar desse projeto, That the word of Jesus para que a palavra de Jesus continues to go forth. continue a avançar. May God give you the grace Que o Senhor lhes dê graça to keep planting churches para continuar a plantar em igrejas, to the glory of God. para a glória de Deus. Amen. Amém. Agradecemos o pastor Tommy, agradecemos Duzi e louvamos a Deus por essa palavra tão inspiradora, esse desafio, né, para que continuemos no caminho.
É muito bom ouvirmos a palavra de Deus com quem tem autoridade para falar, né? A igreja Spanish River Church já plantou 425 igrejas. Nós organizamos 14 e temos mais 10 projetos. Deus é bom demais. Vamos curvar a nossa fronte e vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo desafio de seguirmos o Evangelho de Cristo Jesus e a missão que o Senhor nos deu, de amarmos o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E como fruto desse amor, nos envolvemos nessa missão de ir por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura e ensinando-os a guardar tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Ó Senhor, nossa vida tem sentido e direção quando nós estamos debaixo da Tua graça, do Teu amor. Não vivemos uma vida supérflua, não vivemos uma vida vazia, mas vivemos uma vida cheia de graça e glória vindo do Senhor. E nos sentimos pessoas muito especiais aos Teus olhos, e pessoas que são chamadas para usarem todos os dons, tudo aquilo que o Senhor nos deu, como instrumentos para abençoar outras vidas. Como é bom, Senhor, colocar a cabeça no travesseiro e saber que vidas foram impactadas pelo Evangelho de Jesus Cristo através das nossas vidas. Fomos usados por Ti, em nossa pequenez, cheios de pecados, com todas as nossas limitações, mas ainda assim, instrumentos nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe nossa igreja nessa jornada. Que o Senhor abençoe a Spanish River Church. Que o Senhor abençoe cada igreja que se envolve com o próximo, por amor a Cristo Jesus, para a glória de Deus. Que cada família aqui seja abençoada essa semana, e que os nossos olhos possam contemplar dia após dia a beleza de Tua glória em nossa jornada, da Tua presença abençoadora nas nossas vidas, nas nossas famílias. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.